Olá, a paz do Senhor a todos. Espero que estejam maravilhosamente bem. Eu sou o Edson e eu quero trazer mais uma reflexão no dia de hoje. E a palavra se encontra em Lucas capítulo 17, versículo 11 até o 19. E diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais passaram de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-vos, lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deixe-me trazer um panorama desta mensagem. Confesso que eu não vou trazer algo bem específico, eu não vou entrar a fundo na mensagem, mas eu quero trazer este panorama. A lepra na época de Jesus não era uma doença física apenas, mas também uma condição social e espiritual. Os leprosos eram marginalizados, vivendo à margem da sociedade e considerados impuros. A lei mosaica determinava seu isolamento e a necessidade de um sacerdote para declarar a cura. Então vejamos o texto. Quando Jesus se aproxima da aldeia no caminho a Jerusalém, 10 leprosos saem gritando ao longe, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Este grito não foi um simples grito, foi um clamor, uma confissão de fé, uma súplica de graça. Reconhecendo Jesus como mestre e demonstrando o respeito e autoridade. O pedido de misericórdia revela a consciência e quanto aquelas pessoas estavam desesperadas naquele momento. A fé, mesmo que superficial de alguns, fizeram com que eles tivessem esperança que Jesus iria intervir ao seu favor. Jesus então pede a eles: vão, se apresentem aos sacerdotes. E um deles volta e se prostra aos pés de Jesus, colocando a cabeça no chão de terra, glorificando a Jesus Cristo, dando graças a ele. E este era um samaritano. Então Jesus pergunta: não foram 10 curados? Apenas um voltou? E os outros 9? Somente esse estrangeiro voltou para dar glória? E Jesus então diz ao homem: vai, a sua fé te salvou. Nessa passagem bíblica, apenas um voltou. E este um era samaritano. E para vocês entenderem o que é ser samaritano, samaritano era considerado um povo herege e profano pelos judeus. Ainda assim, Jesus o curou. Detalhe, a história não diz quantos eram judeus e quantos eram samaritanos. Somente diz que um samaritano que voltou para agradecer. E percebeu que não foi apenas uma melhora física, mas um ato de graça divino, que exigia uma resposta em adoração. Então vem a pergunta: por que só o samaritano voltou? Isso é um alerta às igrejas, aos cristãos. Vamos lá.
A igreja está cheia de pessoas que louvam, que oram, que ensinam, que pregam, que falam do amor de Cristo, que dizem ser de Cristo, mas no final não são de Cristo. São apenas religiosos. Isso é pesado. Muitos fazem um desfavor ao cristianismo. E Jesus cita o samaritano porque ele não era um religioso, mas se tornou um verdadeiro adorador, entendendo a soberania de Deus. Quantos de nós não estão doentes, com uma situação financeira muito difícil, com a vida familiar destruída, desempregados, oprimidos, depressivos, ansiosos, abandonados pela sociedade, jogados na sarjeta? Então, quando a gente chega no fundo do poço, nós clamamos a Jesus. E Ele envia alguém ou traz providências em nossas vidas para que nós sejamos transformados. E quanto de nós voltamos para agradecer a Jesus? Como agradecer a Jesus? Em jejum, em oração, em louvores, pela bênção adquirida. Eu não estou falando de dinheiro não, tá certo? Não estou falando de dinheiro. O dinheiro, ele vai sim ajudar a igreja, o dinheiro ele vai fortalecer a obra, mas não necessariamente nesse momento eu estou falando de dinheiro. A atitude dos outros 9 reflete a tendência humana em receber as bênçãos sem reconhecer o doador. Como isso se aplica nos nossos dias? É simples. As pessoas precisam de algo, ou de alguém, ou um milagre, seja qual for. Vão atrás até receberem. Depois que receberam, não voltam para agradecer pelas bênçãos conquistadas. Não tem gratidão por aquelas pessoas que ajudaram. Porque muitas vezes Jesus coloca pessoas, homens, mulheres para ajudar na obra que é dele. E essas pessoas estendem as mãos para alguns de nós e nós nem sequer agradecemos. É triste, mas é a realidade. Muitos preferem a bênção temporária da terra do que a bênção eterna nos céus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, diante da Tua presença, para Te agradecer por esses momentos de reflexão e que o Senhor venha falar em nossos corações cada vez mais, meu Pai. Senhor, eu peço que o Senhor revele aquilo que está em oculto. Pai, ajuda-nos a ser gratos por Ti, por tudo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu propósito. Ajude-nos a adorar em verdade e espírito, porque o Senhor é espírito e cabemos a nós adorar em espírito e graça. Senhor, nos ajude a manter na verdade. Nos ajude, Senhor, a continuar nessa caminhada, nessa batalha, sendo sóbrios e santos, para a glória de Teu nome, certo do Teu amor e da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado àqueles que estão nos assistindo, àqueles que estão ouvindo, e devemos dar graça, assim como Jesus nos deu graça, a todos aqueles que realmente necessitam. Porque a sociedade, ela exclui os impuros, ela exclui os marginalizados, ela exclui aqueles esquecidos, mas Jesus não. Jesus tem misericórdia de nós. Precisamos ter empatia pelas pessoas, pelo nosso próximo, como nós temos empatia por nós mesmos. E que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus e Salvador, nos abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Amém.